Participei nos dias 13 e 4 do presente mês do Campeonato Provincial de Xadrez de Niassa, a província onde resido, no norte de Moçambique, e este foi o meu pobre desempenho. Terminei na 11ª colocação com apenas 3 pontos em 7 possíveis. Logo na sequência, o meu filho, que fez apenas 2 pontos, e esse torneio garante vagas para o campeonato regional norte. Portanto, o grande campeão Estenezelau Palma, assim como o vice Bernabé Xizoma, já garantiram a sua vaga no regional, aonde irão disputar vagas para o nacional. Além desses dois, o meu filho também garantiu a sua vaga na modalidade infantil, além das 2 únicas meninas do torneio. Falo de Tonesta Manuel e Esperança Carlitos, que tive o prazer de enfrentá-las na primeira e a outra na última rodada do campeonato. E eu vou trazer a análise das 2 partidas que realizei com cada uma das 2. Mas antes, um pouco do currículo dessas 2 feras. Elas pertencem à categoria de júnior femininos e fizeram a dobradinha no Campeonato Regional Norte em 2022, sendo Tonesta a grande campeã, Esperança a vice, com a mesma pontuação sobrando sobre as restantes oponentes, 1,5 ponto na frente da terceira colocada. Um desempenho que garantiu vaga para as 2 no nacional daquele ano, aonde Tonesta foi a vice-campeã nacional de juniores femininos. A Esperança terminou na 7ª colocação. Já no ano passado, as 2 voltaram a fazer dobradinha no campeonato regional. Infelizmente, o Chess Results não atualizou a classificação final, mas mais uma vez elas voltaram a provar o seu poderio aqui na região norte. Novamente garantiram vaga para o nacional, porém não puderam viajar para Chimoio, aonde foi realizado o campeonato nacional. Enfrentei 2 feras. Vamos então ver como foi que me saí nessas 2 partidas. Na primeira rodada enfrentei Tonesta Manuel, a vice-campeã nacional, e ela abriu com o peão do rei e eu optei pela siciliana, cavalo F3 D6, H3, cavalo F6, atacando o peão que defende com cavalo C3, G6, preparando o fianqueto, bispo C4, e após o fianqueto ambos fizemos os roques. Até aqui estava tudo controlado, sem excessos. D3, apoiando o peão central, além de abrir espaço para desenvolver o bispo. Cavalo C6, com o objetivo de quebrar o par de bispos, desenvolveu o bispo e aqui não resisti, apesar do lance não ter sido tão bom. E aqui a Tonesta, ao invés de centralizar a torre, fez o E5 e a engine criticou e eu não resisti. Acabei cometendo esta imprecisão. Meu objetivo era mesmo quebrar o par de bispos. Tonesta segue capturando o peão, que também foi um erro. E aqui veio o meu lance ótimo, não dando tempo de ela capturar o meu bispo, uma vez que eu ataco a dama. Ela é forçada a retomar o cavalo, embora o melhor lance seria capturar o peão também com ataque na dama. Porém, no final da variante, acabei saindo com um peão de vantagem. E nesse momento eu era o homem mais feliz do planeta Terra, porque aqui, se desse ao menos para trocar as damas, daria para lutar para o mínimo um empate. Vamos ver como seguiu a partida. D4, já buscando por rupturas, e além do peão de vantagem, tem ainda este peão isolado. Estava tudo dando certo até o momento. Dama B6, atrás do peão indefeso,
que foi um erro que a tonesta não aproveitou. A melhor casa para este cavalo era D5, atacando a dama e o cavalo, sacrificando este peão, uma vez que após eu capturar o peão, ele captura o meu bispo com juros, e aqui as brancas estavam com vantagem determinante. Porém, tonesta então desperdiçou esta chance e eu consegui me livrar dessa, e segue uma sequência de ataques sobre a minha dama e tive que mudá-la de ala. Além de fugir dos ataques, estou ameaçando 2 peões e como defende ambos os peões, dama F3. Aqui eu trouxe a torre para B8, visando liberar o bispo, que estava escravo na defesa deste peão, embora o melhor lance seria desenvolver o bispo com ganho de tempo sobre o cavalo. Cavalo B2, tonesta melhora a posição do cavalo. Bispo D7, finalmente consegui desenvolver este bispo. A4, o melhor lance, começa a expansão dos peões na ala da dama. Aqui eu fiz rei G7, não me lembro porquê desse lance, mas fiz e não foi errado. Cavalo D3, torre F8 com ataque no peão, torre A3 defende o peão. Aqui segui com B6, cavalo F2, D5, visando no futuro trazer este meu bispo para esta diagonal e criar temas de ataque, mas primeiro, claro, teria que defender esta posição de F7. Só que tonesta aproveita se livrar do peão isolado, não terei como evitar, mas este cavalo estava me incomodando sobremaneira que acabei decidindo eliminá-lo e acertei o lance. Troquei os peões e aqui eu vi que estava na hora de trocar as damas e quem sabe levar isso a um empate que estava ótimo. Mas tonesta recusou a troca e ainda por cima com um ganho de tempo sobre a dama que teve que fazer mais um lance. E após o A5 eu decidi jogar ativo. Torna sétima como manda Ninzovic. Tonesta recua com o cavalo, que me deu tempo de trazer a outra torre com domínio completo da única coluna aberta. Dama E2, agora ela quem propõe a troca de damas, que para mim estava ótimo. E agora preciso dobrar na sétima fileira, tanto é que após o A por B6 eu não me importei em recapturar o peão, mandei logo o lance da engine, dobradinha das torres na sétima. E aqui tonesta ganhou este peão? Não, nunca, jamais, porque aqui teria checkmate em 3 lances com essas 2 torres na sétima fileira. Ela teve que defender a sequência de mate e só agora recapturei o meu peão. Trocamos um par de torres e continuo com um peão de vantagem, só que a vantagem durou pouco, porque agora vou ter que me lidar com este peão isolado, além deste alinhamento do bispo com o peão, ambos indefesos. E após defender o meu peão avançando, que foi um erro, acabei levando o torre A7. Apesar da engine não ter gostado, o fato é que aqui vou perder um peão forçado. Não tem como defender o bispo ao mesmo tempo o peão. Porém, acabei cometendo a gafe que custou a partida. Vou perder uma peça forçado. Te desafio a encontrar o lance feito pela tonesta, que ganha uma peça inteirinha. Pause o vídeo e encontre o lance da tonesta. A tonesta levou um bom tempo aqui e encontrou este cavalo G3. E não dá para defender a torre e o bispo ao mesmo tempo.
Tentei espernear, mas não adianta. Vou perder uma peça, pelo menos ganho um peão. Antes defendo o peão e depois ganho este peão e vou tentar apostar neste peão passado. Quem sabe consiga trazer algum equilíbrio. Rei E3 e aqui foi para uma sequência de ataque das suas peças. Com o peão caindo, Tonesta recua o rei, mas eu ataco o cavalo. Mas Tonesta não pode repetir lances porque senão vai empatar. Então agora acabou mudando. Fui atrás do outro peão. Pensava eu que este peão não tinha defesa, mas tinha. Este lance defende o peão. Agora o rei está em xeque, só tem essas duas casas, então tive que defender a torre que agora veio atrás do meu peão. Foi uma imprecisão, porém não pior que o meu lance que acabou com a partida. E assim Caetano Cerotti abandonou a partida. Bela vitória da Tonesta Manuel. Até que não joguei tão mal assim. 76,5% contra 80% da Tonesta. Dava ainda para forçar um empate naquele final, apesar de ter uma pedra a menos. Porém, acabei tomando aquele duplo de cavalo e aí não deu para mais. E o terror do duplo de cavalo acabou se repetindo na segunda rodada, onde acabei tomando um duplo com o cavalo atacando o rei e a dama. E assim abandonei a partida em poucos lances, ainda na abertura. Enfim, tenho muito pavor dos cavalos dos meus oponentes. E na última rodada enfrentei outra fera, Esperança Carlitos, e joguei novamente a siciliana. Porém, Esperança pendurou o peão que eu não vi e seguiu o jogo. Agora não dá para tomar, porque agora vou ter que defender esta ameaça, dando ela o tempo de defender o peão. E seguiu o jogo. Fianquetei o bispo e ambos fizemos os roques. E aqui veio a gafe da partida, que porém eu não soube aproveitar. Esta dama ocupa a única casa para a qual o cavalo poderia voltar após o H6. Agora ela defendeu da ameaça. E aqui ganhei o tempo sobre a dama. Ela defendeu. Aqui eu já queria cravar este cavalo, mas ela defendia tudo com o cavalo F3. Então antes ganhei tempo no bispo e também defendendo esta casa de F3, porém ela conseguiu se defender muito bem. E aqui já era hora de atacar o cavalo com o peão e também desperdicei mais uma chance e ela defendeu avançando o peão e agora sim chegou o H6. Até aqui estava tudo controlado. Ela ganhou o cavalo e eu tomo o cavalo ainda atacando a dama. Ela defendeu com G3. Não dá para ganhar o bispo agora porque deixo o bispo cravado e ela consegue recuperar a peça. Por isso fiz este lance muito bom e após o dama E3 aí sim ganhei a peça. Só que ela ganha este peão. Eu estou com uma peça inteira de vantagem e a pergunta é: como consigo manter essa vantagem com este rei totalmente vulnerável? Até aqui a engine está aprovando as minhas decisões, inclusive a próxima decisão, sacrificando este peão. Porém, acabei cometendo a gafe da partida. Meu objetivo era manter a defesa deste bispo. Porém, este bispo não está defendido de jeito nenhum. E vou acabar perdendo-o de qualquer modo. Além disso, fiz um lance errado visando capturar este peão. Ela defende a torre. Além disso, a torre está vindo para o ataque e cometi mais um erro. O melhor seria tomar de dama, porque no mínimo expulsa a dama deste forte ataque. E agora a minha posição está totalmente colapsada.
E agora, tem ameaça no bispo, além disso, tem esta ameaça de cheque. Então, defendi primeiro o bispo e contra o torre G3 cheque, defendi com o cavalo. Só que levei o cavalo D5 com ataque na dama e eu desesperado tentando trocar as damas. A esperança foi para o sacrifício, que não foi um bom lance segundo a engine, porque após a troca ainda consigo defender com a dama. Além disso, consigo forçar a troca de damas, mas a um preço muito alto, porque depois deste cheque rei H8, a única casa, veio este bispo H6, que eu, ávido em trocar as damas e sacudir toda esta pressão, acabei cometendo outra gafe. Aqui dava sim para capturar este cavalo. E agora entra esta combinação em que eu perco muito material e agora estou com uma peça inteira de desvantagem. Depois verifiquei que este cavalo não tem casas, a única disponível é F6. Então tentei fazer este lance visando atacar o cavalo, mas Esperança fez o F4. Após eu tomar, ela conseguiu então defender muito bem o seu cavalo, porque não dá tempo de ganhar o cavalo. Mesmo não tendo feito o melhor lance, o fato é que estou com desvantagem material e Esperança com certeza vai conseguir converter este final, ainda mais com este lance bem ruim. Apesar de não ter feito um bom lance, eu voltei a cometer outro erro. Vou perder a torre forçado, porque após o cheque só tenho a captura na coluna e agora a partida termina desta forma. Olha, não é fácil enfrentar duas feras do xadrez. Aqui com o engine é fácil verificar os meus erros, mas na hora, no tabuleiro físico, a história é totalmente diferente. O saldo final das duas partidas foi 2 derrotas. Aqui a precisão foi mais baixa, ambos cometemos muitos erros, mas o que importa é o resultado. 1-0 para Esperança Carlitos. Esse foi então o desfecho da minha participação em um campeonato. De vez em quando é sempre bom sair do YouTube e ir para os tabuleiros, e foi um prazer enorme. Apesar das derrotas, foi realmente uma honra enorme ter enfrentado a elite do xadrez moçambicano. Por aqui termina então este vídeo. Até o próximo conteúdo.